Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a farmacologia adrenérgica, que a gente vai dar início, né, ou melhor, dar continuação aos nossos vídeos sobre a farmacologia. E os fármacos adrenérgicos, assim como os fármacos colinérgicos, eles também têm precursores. E a gente quis trazer, né, um esquema como semelhante, né, dos fármacos colinérgicos para que assim seja de fácil entendimento essa matéria que é extensa, né, que é difícil de entender. Bom, aqui é um resumo. Eu espero muito que vocês entendam. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente vai tentar responder. E nós também temos um resumo sobre essa aula, então quem quiser pode entrar em contato conosco, né, através do e-mail que está na descrição e eu posso estar mandando para vocês os resumos que temos, né, sobre a farmacologia adrenérgica, a farmacologia colinérgica e os outros fármacos que a gente vai fazer em vídeos posteriores. Então é isso, vamos começar. Bom, então os fármacos adrenérgicos, eles assim como os fármacos colinérgicos, eles têm precursores. E o primeiro que a gente vai ter vai ser a tirosina. A tirosina, assim como a colina, né, do fármaco corticosteroide, ela provém do neurônio pré-sináptico. Só que ela está fora do neurônio pré-sináptico e ela é transportada para dentro do neurônio pré-sináptico através do transportador de tirosina. Mas isso não é muito relevante. Então, a tirosina, ela é metabolizada pela dopa através de uma enzima, que é chamada de tirosina hidroxilase. Quando a tirosina hidroxilase forma a dopa é no local da tirosina, ela toma o seu lugar. E aí a dopa é metabolizada pela enzima dopa descarboxilase, que metaboliza em dopamina. A dopamina, ela também precisa ser metabolizada em noradrenalina, mas ela não consegue fazer isso sozinha. Ela precisa de uma enzima que vai estar dentro da VANT, né, que é o transportador vesicular de monoaminas. E essa VANT, dentro dela, vai ter uma enzima que vai metabolizar a dopamina e noradrenalina, que vai ser a dopamina beta hidroxilase. Aí, beleza, a dopamina beta hidroxilase formou a noradrenalina. Só que a noradrenalina agora, ela precisa ser liberada na fenda sináptica, mas ela não consegue fazer isso sozinha. Ela precisa ser liberada através de dois precursores, G2 e G1. G2 é reserva e G1 é ativa. Aqui troquei a ordem, mas não é muito interessante saber isso, mas só para vocês saberem que existem dois reservas, né? G1 e G2. E a noradrenalina, ela passa de ser primeiro, né, para o reserva, para se tornar ativa até ela ser liberada na fenda sináptica. Então, repetindo, tirosina forma dopa através da tirosina hidroxilase, dopa forma dopamina através da dopa descarboxilase, dopamina forma noradrenalina através da englobamento, né, da avante pela enzima dopamina beta-hidroxilase, formou noradrenalina, que é liberado no receptor G2 e G1, que é reserva e ativa na fenda sináptica. Quando a noradrenalina ela cai na fenda sináptica, ela precisa passar por vários processos. Primeiro, ela vai se ligar nos receptores alfa e beta, que nós vamos falar posteriormente. Ela vai se ligar ao NET, que é um transportador, e ela vai se ligar a duas enzimas, a CONT e a MAL. Bom, então vamos fazer por partes. Primeiro, ela é sintetizada pela CONT. A CONT vai sintetizar noradrenalina para que isso regule a sua liberação, certo? Porque como muita noradrenalina é formada, a CONT vai regular essa noradrenalina dentro do neurônio, dentro da fenda sináptica. Beleza. A outra parte da noradrenalina que está na fenda sináptica vai ser transportada através do NET. E o que acontece? Quando a adrenalina é transportada através do NET, ela se liga em um dos seus receptores, que é o alfa-2. O alfa-2 ele não está no neurônio pós-sináptico, ele está no neurônio pré-sináptico. E quando a noradrenalina é voltada para o neurônio pré-sináptico e se liga ao receptor alfa-2, ela causa o quê? Ela causa o fechamento do canal de cálcio. Então, se eu fecho o canal de cálcio, eu não consigo liberar noradrenalina, né? Ela não é reservada. E isso causa o que nós chamamos de feedback negativo. Então, quando a noradrenalina se liga no receptor alfa-2, ela fecha o canal de cálcio. Se ela fecha o canal de cálcio, ela causa feedback negativo. Ou seja,
ela se auto-inibe, ela se autorregula a sua liberação. E, por fim, ela se liga à MAO. A MAO, ela vai inibir, que é uma enzima, né? A MAO é uma enzima, vai inibir a noradrenalina dentro do neurônio pré-sináptico. Então, se eu inibo a noradrenalina no neurônio pré-sináptico, a chance dela ser metabolizada fora é bem menor. Então, a MAO metaboliza a noradrenalina dentro do neurônio pré-sináptico. Então, isso que acontece. Uma vai atuar na fenda sináptica, outra vai atuar no neurônio pré-sináptico. Beleza, tudo tranquilo. Então, esses são os principais caminhos. Só que lembra que o nome dos fármacos são fármacos adrenérgicos? Então, uma parte não vai ter que ligar à adrenalina? Exatamente. Uma parte da noradrenalina agora, ela sai meio escondidinha aqui, desvia do receptor alfa-2, desvia do NET e cai na corrente sanguínea. A noradrenalina, ela é um neurotransmissor, certo? Quando a noradrenalina ela cai na corrente sanguínea, vai ter uma parte dela que vai se ligar aos nervos que vai levar essa noradrenalina às glândulas suprarrenais. Quando ela chega na glândula suprarrenal, ela se liga à medula da suprarrenal. E quando essa noradrenalina se liga nessa medula da glândula suprarrenal, ela vai fazer com que ela ache uma enzima. E essa enzima vai fazer com que essa noradrenalina, a enzima é chamada de fenitolamina N-metiltransferase, vai metabolizar a noradrenalina em adrenalina. Então, a adrenalina ela é formada onde? Na glândula suprarrenal. E aí, beleza, a noradrenalina não existe mais na glândula suprarrenal. E quando essa adrenalina cai na corrente sanguínea, ela passa a ser neurotransmissor e se torna hormônio. Então, é bem simples essa parte da noradrenalina. Uma parte se liga aos receptores, que vamos ver agora. Outra se liga ao NET, liga no alfa-2, fecha o canal de cálcio, causa feedback negativo. Uma se liga à CONT, que é uma enzima que metaboliza a noradrenalina na fenda sináptica. Outra se liga à MAO, que metaboliza a noradrenalina no neurônio pré-sináptico. E agora o restante, né, dessa noradrenalina cai na corrente sanguínea, cai na glândula suprarrenal, se torna hormônio, se torna adrenalina. E aí, beleza. Vamos agora às nossas partes mais importantes, que são os nossos receptores beta e alfa. Bom, o primeiro receptor que a gente tem é o beta-1. O beta-1 ele vai estar localizado no coração e ela causa, né, o aumento da frequência cardíaca, causa o aumento do débito cardíaco, consequentemente aumenta a pressão arterial. Então, lembra que no receptor M2, que era dos fármacos colinérgicos, ele causava diminuição da pressão arterial? Portanto, o receptor beta-1 ele causa o aumento da pressão arterial. Então, quando a adrenalina cai no receptor beta-1, ela causa, né, o aumento da PA. Quando a noradrenalina se liga no receptor beta-2, ela vai ligar a toda a parte da musculatura lisa, ou seja, vai ligar em pulmão, vai ligar a olho, vai ligar ao trato gastrointestinal, vai ligar a essa parte. Então, quando ela se liga nessa parte, ela causa o relaxamento. Lembra que lá no receptor M3, se eu não me engano, causava a constrição? Então, aqui vai causar o relaxamento, causa a dilatação. Então, quando a noradrenalina se liga no receptor beta-2, causa o relaxamento, causa a dilatação do pulmão, do olho, do trato gastrointestinal, né, que vai diminuir o seu peristaltismo, e por assim vai. Agora, em relação ao receptor alfa, vai se ligar a dois, alfa-1 e alfa-2. Alfa-1, ela é ligada em duas partes. Primeiro, ela vai se ligar aos vasos sanguíneos. Quando ativada, ela causa vasoconstricção. Se causa vasoconstricção, aumenta a resistência vascular periférica, aumenta a pressão arterial. E também vai se ligar à próstata, né? Então, aos homens que têm próstata, né? Quase todos, se liga à próstata. Só que ela causa uma hipertrofia prostática, ou seja, vai aumentar o tamanho da próstata. Então, né? Então alguns homens pode vir a ocasionar uma hipertrofia prostática. E por fim, o alfa-2, né, que como nós já estudamos, vai causar feedback negativo.
Ok? Então, bem simples. E esses receptores que vão ser responsáveis por dar vida aos nossos fármacos, que a gente vai ver a partir de agora. Bom, o primeiro fármaco que a gente tem é a noradrenalina, que é o próprio neurotransmissor. E a noradrenalina, principalmente, ela vai se ligar, né, no receptor beta 1. Quando a noradrenalina se liga no receptor beta 1, o que ela ocasiona? Como eu disse anteriormente, isso mesmo, ela causa o aumento da frequência cardíaca, o aumento do débito cardíaco e aumenta a pressão arterial. Então, a noradrenalina, o fármaco, ela é muito utilizada em parada cardíaca. Quando o paciente está com bradicardia, então se injeta noradrenalina para que a sua frequência cardíaca aumente, sua pressão arterial aumente e assim, né, consigamos salvar a pessoa. E como eu disse na primeira aula, acredito que foi a primeira aula dessa série de farmacologias, ele é inserido por via intravenosa, ou seja, é direto na veia. Então, isso ocasiona, né, que seja mais rápido. Outro fármaco que a gente tem é a fenilefrina. A fenilefrina, ela é utilizada, né, no músculo liso. O que no músculo liso faz? Relaxamento, dilatação. E a fenilefrina, especificamente, ela é muito utilizada para exames oftalmológicos, porque ela causa a dilatação da pupila. Então, se eu dilato a pupila, eu consigo fazer um exame oftalmológico mais de qualidade, consigo observar, né? Eu não, mas o oftalmologista consegue observar parte do seu olho para que assim, né, ele seja capaz de diagnosticar doenças, diagnosticar o grau, toda essa série de fatores que o oftalmologista trabalha. Outro fármaco que a gente tem é a dobutamina. A dobutamina é como se fosse derivada da noradrenalina. Ela também age no coração, né, no receptor beta 1, e ela também causa o aumento da frequência cardíaca. Mas ela é mais utilizada em uso crônico, né, porque a dobutamina ela é indicada para pacientes que contêm, né, insuficiência cardíaca congestiva. Bom, então desses 4 fármacos aqui, talvez o que é mais utilizado na população, assim, mais visível, seja o salbutamol. O salbutamol, ele também é ligado no receptor beta 2, porque ele causa também no músculo liso. E ele, especificamente, ele vai causar nos brônquios. Porque o salbutamol, né, a gente consegue observar aqui essa bombinha, ele é utilizado para asma. Então, o salbutamol, ele gera uma né, a asma tem uma broncoconstricção. E o salbutamol, ele gera uma broncodilatação, ou seja, relaxa o brônquio. Então, quando o bronco dilata, a pessoa consegue respirar melhor. Então, esse é o intuito, né, do salbutamol. Ele pode ser ingerido tanto, né, em doses, quanto aqui pela bombinha, né, que é quando a pessoa ela vai inspirar, né? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os fármacos antagonistas. E os fármacos antagonistas, eles têm vários tipos. Mas a gente vai falar agora sobre o que é principal indicado, né? Que são os fármacos que são utilizados para tratar a hipertrofia prostática, né? Que, como eu disse no começo, ela é ocasionada pelo receptor alfa-1, causa o aumento do tamanho da próstata. Então, o que ocasiona? Bom, quando esse fármaco causa a hipertrofia prostática, ele é utilizado com 2 fármacos principais, a doxazosina e a prazosina. O que cada um faz? Bom, a doxazosina ela vai impedir a hipertrofia prostática no início. Por quê? Porque ela vai bloquear a resposta, porque se ela é antagonista, ela bloqueia a resposta. Mas o que ocasiona? A prazosina ela vai meio que tratar a hipertrofia prostática durante, para que não se alastre. Então, por isso que meio que utiliza os dois em conjunto, a doxazosina e a prazosina. Porque assim, né, elas conseguem tratar a hipertrofia prostática. E a prazosina, ela meio que faz com que não interfere no feedback negativo.
E além disso, quando se são ingeridos dois fármacos antagonistas, qual é o objetivo? Diminuir a pressão arterial, né? Diminuir a frequência cardíaca, diminuir a resistência vascular periférica. Mas para que isso não aconteça, a gente utiliza tanto a doxazosina quanto a prozosina juntas para tratar, né, a hipertrofia prostática. A gente tem também o propanolol. O propanolol, ele vai ser responsável por bloquear o receptor beta. Então, se ele bloqueia o receptor beta, ele causa a diminuição da pressão arterial. Então, se ele liga também no receptor beta 2, né, ele também vai causar a constricção, né, dos músculos, como por exemplo o bronco. Então, o propanolol, ele é como se ele é um antagonista beta não seletivo, então ele se liga tanto a beta 1 quanto a beta 2. Então, além do propanolol diminuir a pressão arterial, ele também vai causar nos músculos lisos a contração, como nos brônquios. Então, se for uma pessoa que tem asma e é hipertensa, não deve se utilizar propanolol, porque ele diminui a pressão arterial e causa broncoconstricção. E como a gente disse anteriormente, a gente quer broncodilatação, né, para que a pessoa consiga respirar. Então, para que isso não aconteça, a gente utiliza atenolol, porque a atenolol ele é utilizado para somente abaixar a pressão arterial. Então, eu reduzo a pressão arterial através do atenolol, porque ele não vai interferir no músculo liso, né? Não vai interferir no beta 2. E a gente tem também outros 3 fármacos principais, que é a imal, a metirosina e o ADT. Bom, primeiro a gente vai falar um pouco sobre a reserpina. A reserpina, ela vai fazer o bloqueio, mas não mais dos receptores. A reserpina, ela vai bloquear VANT. Então, o que acontece? Se eu bloqueio o VANT, eu faço com que a dopamina não forme noradrenalina. Se a dopamina não forma noradrenalina, porque ela não é englobada pelo transportador VANT, eu não formo noradrenalina. Essa noradrenalina não é liberada na fenda sináptica, ela não se liga nos receptores, ela não se liga nas enzimas, ela não se liga no transportador, ela não forma adrenalina. Então a reserpina ela age no ápice do problema, porque ela bloqueia o VANT. Então se eu bloqueio o VANT, eu não formo noradrenalina. A gente tem também a IMAL. A IMAL, ela age bloqueando a MAL. Então, se eu bloqueio a MAL, eu faço com que eu inibo a sua função. Então, qual é a função da MAL? Metabolizar a noradrenalina. Se eu não faço com que a noradrenalina não seja metabolizada, mais noradrenalina é liberada na fenda sináptica, mais se liga nos receptores e as ações dos receptores beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2 são extremamente potencializadas. Então, a IMAL ela é utilizada, né, principalmente para aumentar a concentração da noradrenalina na fenda sináptica, né, quando a pessoa, por exemplo, está tendo uma bradicardia ou então uma broncoconstricção. Utiliza-se a IMAL, né, para que assim a noradrenalina seja liberada para que ela se ligue nos seus receptores. E a gente tem também a metirosina e o ADT. A metirosina, ela já está falando tirosina. Então, a tirosina, a metirosina, ela vai fazer o bloqueio da tirosina. Então, o que acontece? Ela não vai bloquear literalmente a tirosina, ela vai bloquear a sua enzima. Qual é a enzima da tirosina? Tirosina hidroxilase. Então, se a metirosina ela bloqueia a enzima tirosina hidroxilase, não forma tirosina, que é a precursora principal, não forma não forma dopamina, não forma noradrenalina, então não forma nada. Então a metirosina, ela é utilizada para diminuir a concentração da noradrenalina, né? Porque ela age no ápice do problema. Por exemplo, se a pessoa está tendo um aumento enorme, né, de pressão arterial, utiliza essa metirosina, que também é um antihipertensivo. Vocês vão ver na nossa aula sobre fármacos antihipertensos, que eu acredito que seja a próxima, que a metirosina ela tem um papel fundamental para diminuir a pressão arterial, porque ela não faz com que a noradrenalina não tem chance dela se ligar no receptor beta 1. Então, se não se liga no receptor beta 1, não causa aumento da pressão arterial, mas sim diminui a pressão arterial. E por fim, a gente tem um ADT. O ADT ele é um antidepressivo, então ele é muito utilizado
como um fármaco antidepressivo. Por quê? Porque ele aumenta a concentração de noradrenalina. Se aumenta a concentração de noradrenalina, ela faz com que o ADT, lembra que o ADT vai bloquear o NET. Lembra que ADT termina com T e NET termina com T. Então, a ADT bloqueia NET. Então, se bloqueia NET, o NET não causa o quê? Feedback negativo, gente. Se não causa feedback negativo, não faz com que a noradrenalina se autoinibe, se autolimita. E existem muitos estudos de médicos, de psicólogos, né, psiquiatras, que esse fármaco ele é um bom, porque se eu não gero feedback negativo, a noradrenalina ela é totalmente liberada nos receptores. Então, as pessoas, né, os profissionais, eles fazem com que isso seja um antidepressivo. Eles falam, né, que esse fármaco ele é um tipo de antidepressivo. Bom, nossa aula termina por aqui. Muito obrigada por ter assistido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu quis trazer os principais fármacos que agem na farmacologia do sistema nervoso adrenérgico. Espero muito que você tenha assistido até aqui. Qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários. Se você quiser nossos resumos, pode mandar no nosso e-mail que está na descrição do vídeo. É isso. Tomara que você tenha entendido e até a próxima. Valeu!